Olá, estudante da EJA. Eu sou o professor Marcos Oliveira, sou professor da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao itinerário formativo de Ciências da Natureza, com o tema O que é Amazônia? Biodiversidade, relações ecológicas, a teia da vida na floresta e biomas regionais. Vamos começar trabalhando uma investigação acerca de algumas questões envolvendo a Amazônia, envolvendo os nossos conhecimentos sobre a Amazônia. Você vive na região amazônica. A floresta, os rios, o clima quente e úmido fazem parte do seu dia a dia, seja no trabalho, na alimentação, no transporte ou na cultura da sua comunidade. De que formas a floresta amazônica está presente na sua vida todos os dias? O que muda na sua rotina se a floresta e os rios deixassem de existir ou fossem reduzidos? As pessoas de fora enxergam a Amazônia da mesma forma de quem vive aqui? Por quê? Então são alguns questionamentos que vão nortear o nosso caminhar pelo conhecimento sobre a floresta amazônica, sobre a região em que vivemos. Mas, para iniciar, vamos retomar um pouco do conceito dos níveis de organização dos seres vivos. Bom, iniciando, toda e qualquer porção de matéria, o que inclui os seres vivos, já que nós e os demais seres vivos somos matéria, então toda e qualquer porção de matéria é constituída por átomos dos diferentes elementos químicos. Os átomos se ligam entre si, formando moléculas. As moléculas vão interagir umas com as outras, formando as organelas celulares. As organelas celulares se agrupam, formando as células. Células semelhantes, que desempenham funções semelhantes, vão se organizar formando tecidos. Os diferentes tecidos vão se organizar formando os órgãos. O conjunto de órgãos forma um organismo. Organismos semelhantes vão formar populações. Diferentes populações formam comunidades. Diferentes comunidades formam ecossistemas. Diferentes ecossistemas constituem os biomas. E a organização de todos os biomas do nosso planeta constitui a biosfera, a camada de vida, a porção de vida do nosso planeta. Entendendo, relembrando sobre os níveis de organização, vamos entender um pouco melhor sobre os biomas. Especificamente, vamos trabalhar o bioma Amazônia. Mas o que são os biomas especificamente? Os biomas são organizações de diferentes organismos, de diferentes comunidades, na qual há interações específicas entre elas e há características ambientais, como solo, relevo, vegetação, que são semelhantes em determinada extensão geográfica. No nosso país existem os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Vamos nos focar principalmente no bioma Amazônia, e que podemos perceber que ele está em sua grande extensão territorial concentrada na região norte do nosso país, ou seja, na região em que nós moramos. Porém, a floresta amazônica, o bioma amazônico, o bioma Amazônia, ele não está restringido unicamente ao nosso país. Ela abrange outros países da América do Sul, como a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guianas e Suriname. Então, a floresta amazônica ela não está apenas concentrada no nosso país. Em vários países da América do Sul, e é por isso que a floresta amazônica ela é de interesse internacional. A preservação desse bioma ele não está apenas, não são pensadas apenas políticas brasileiras, mas também de outros países da América do Sul. Mas quais são as características naturais da floresta amazônica? Começando pelo clima. O clima é quente e úmido o ano todo. Tem chuvas abundantes e alta umidade. É o clima chamado equatorial. É um clima na qual há períodos muito quentes e períodos muito úmidos, em que tem muita chuva. O solo ele é pobre em nutrientes e é ácido, são chamados latossolos. E é uma baixa fertilidade natural.
devido a poucos nutrientes presentes nele. O relevo predomina o plano ou suavemente ondulado. O relevo são basicamente planícies, baixas altitudes e várzeas. A vegetação da floresta amazônica consiste em floresta densa, sempre verde e estratificada. A floresta abriga uma grande diversidade de plantas e de animais. A floresta amazônica é importante porque ela regula o clima, protege a água e abriga grande biodiversidade. Então, a floresta amazônica, inclusive, é conhecida por um fenômeno chamado de rios voadores, na qual a água que evapora da floresta vai ser levada para a atmosfera e vai precipitar novamente em forma de chuvas. Então, ela ajuda no ciclo das chuvas também. Um dos ecossistemas mais ricos do planeta é o ecossistema amazônico. Nós temos uma diversidade muito grande de anfíbios, de répteis, de mamíferos e de diversidade enorme de plantas também. Então ela abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, o rio Amazonas. Então ela é um importante recurso hídrico para o planeta e para o nosso país. Porém, o que é biodiversidade? O que seria essa biodiversidade em termos biológicos? Então vamos entender melhor o conceito da biodiversidade dentro das ciências biológicas. Biodiversidade significa a variedade de vida e engloba a riqueza das espécies, dos genes que contém e dos ecossistemas que constituem o meio ambiente. O conceito foi inicialmente conhecido por diversidade biológica. Porém, a partir da década de 80, ficou mais comum utilizar biodiversidade como sinônimo para o termo. Então, na floresta amazônica, há o abrigo de uma diversidade biológica, de uma biodiversidade muito grande, tanto de aves, de répteis, de anfíbios, algumas espécies que são também consideradas endêmicas, ou seja, que só são encontradas na região amazônica, na floresta amazônica. Então, preservar o meio ambiente, preservar a floresta amazônica, é preservar a vida de espécies que não são encontradas em nenhum lugar do mundo. E como que é a organização geográfica, como que é a geologia da floresta amazônica? Desse corte geológico da floresta amazônica, nós temos a extensão territorial e nós temos as principais características geológicas desse bioma. Vamos acompanhar aqui essa linha imaginária que contém dois pontos cardeais, o ponto sul e o ponto norte. Então, para este lado nós temos a região sul da floresta amazônica e do lado oposto a região norte da floresta amazônica. Quanto mais ao norte da floresta amazônica, nós vamos ter um pouco mais de altitude, nós vamos ter relevos mais altos, como o Planalto das Guianas e algumas serras. Conforme vamos descendo para o sul da floresta amazônica, nós encontramos o Planalto Norte Amazônico, a mata de terra firme, ou seja, a mata que está realmente ficada na terra, fincada no solo, a mata de várzea, ou seja, a mata que está aquela extensão de terra plana, muito grande, muito extensa, mas que começa a aproximar-se das águas. Depois nós temos a mata de igapó, que é aquela mata que fica recoberta durante os períodos de cheia dos rios. Nós temos aqui o rio, a bacia do rio Amazonas, que vai se elevar em determinados períodos do ano, recobrindo a mata de igapó. Nós vamos ter aqui o solo sedimentar recente de várzea, aquela sedimentação que o solo vai tendo. No fundo, nós vamos ter os sedimentos, aqueles sedimentos formados durante as eras geológicas. E quanto mais ao sul, nós vamos ter planaltos residuais. Ou seja, nós vamos ter alguns planaltos que são resíduos, nós temos poucos planaltos. Os planaltos da região amazônica estão mais concentrados na parte norte. E é por isso que a parte sul da floresta amazônica tende a ser mais baixa, tende a ter relevos mais planos, enquanto a parte norte, aquela que está ali perto das Guianas, tende a ter relevos mais elevados. Mas dentro do contexto da ecologia, dentro do contexto inclusive da floresta amazônica, existem as chamadas relações ecológicas, as relações que acontecem entre os indivíduos em um ecossistema. E elas podem ser intraespecíficas, quando ocorre em indivíduos da mesma espécie, que são as chamadas colônias ou sociedades.
e as interespecíficas, que ocorrem em indivíduos de espécies diferentes. Ainda existem as relações harmônicas e desarmônicas. Uma relação é considerada harmônica quando não ocorre prejuízo para nenhuma espécie, e ela é desarmônica quando ocorre prejuízo para uma das espécies que estão ali se relacionando. Quanto às relações ecológicas harmônicas, são interações entre espécies diferentes em que todas elas se beneficiam e não há prejuízo para nenhuma delas. Ocorre também relações em que apenas uma única espécie se beneficia, porém isso não gera prejuízo para a outra espécie. A primeira delas é o mutualismo. Ambas as espécies vão se beneficiar, ela é uma interação em que é boa para ambas as espécies. Por exemplo, a abelha indígena e a flor da castanheira do Pará. Então, a abelha, ela coleta o néctar e o pólen, e a flor, ela é polinizada. Então existe uma relação mútua, ambas vão sair ganhando com essa relação. Na protocooperação, ambas as espécies vão se beneficiar, porém não há uma obrigatoriedade disso. Inclusive, há exemplos de protocooperação em que uma das espécies é beneficiada e a outra não, porém ela também não sofre prejuízo. No caso do beija-flor, ele pode se alimentar do néctar da planta, auxiliar na polinização, porém não há uma obrigatoriedade, não há uma certeza que essa polinização possa acontecer. E a terceira delas é o comensalismo. Uma espécie se beneficia e a outra não é afetada de forma alguma. Por exemplo, a bromélia e a árvore. A bromélia usa a árvore como suporte para receber luz e chuva, porém a árvore não recebe nenhum benefício nessa relação. Em contrapartida, ela também não recebe nenhum prejuízo. As relações harmônicas são extremamente importantes para manter o equilíbrio ambiental no planeta. Isso porque há uma relação em que existe uma cooperação, aquelas relações em que não há cooperação, mas também não há perdas. Então são relações que sempre vão gerar vantagens evolutivamente para aquela espécie. Já as relações desarmônicas são interações entre espécies em que pelo menos uma delas é prejudicada. Acontecem na floresta amazônica o predatismo, em que um organismo, o predador, ele mata e se alimenta de outro que é considerado a presa. Na floresta amazônica nós temos exemplos das onças pintadas, que são grandes predadores. Já o parasitismo ocorre através da infestação de parasitas, ou seja, um organismo parasita, ele vive sobre ou dentro de outro, que é o hospedeiro, e ele retira recursos desse hospedeiro. Por exemplo, o peixe e a sanguessuga. O peixe ele vai ser hospedeiro dessa sanguessuga que vai servir como fonte de nutrientes para ela. A sanguessuga vai ser o parasita. No processo de parasitismo, uma das espécies vai ser beneficiada e a outra vai ser prejudicada, podendo inclusive ocasionar na morte do hospedeiro. Geralmente o parasitismo ele não acontece de forma tão... A morte no parasitismo não acontece de forma tão imediata quanto no predatismo. Isso porque o parasita ele precisa que o hospedeiro sobreviva durante mais tempo para que ele possa retirar seus nutrientes. É diferente do predatismo, que a morte acontece instantaneamente. O predador ele vai capturar e se alimentar daquela presa. E também há competição, quando duas espécies disputam o mesmo recurso, prejudicando ambas. Por exemplo, as árvores em busca de luz. Então, as árvores crescem na perspectiva de aproximar suas folhas da luz do sol. Quando mais de uma árvore estão no mesmo ambiente, estão crescendo, elas estão competindo uma com a outra em busca de recursos naturais. Quando dois predadores eles ocupam o mesmo ambiente geográfico, por exemplo, eles podem entrar numa situação ali de disputa por presa, disputa por território, e vai acabar acontecendo ali uma competição entre aquelas espécies.
As relações desarmônicas, elas também são importantes para o equilíbrio ambiental, para o equilíbrio do ecossistema. Isso porque ela vai garantir o controle populacional de determinadas espécies, vai impedir que uma determinada espécie ela tenha uma explosão populacional, ela aumente tanto sua população ao ponto de desequilibrar fatores ambientais. Imagine, por exemplo, se não existissem os predadores. As populações de presas, elas acabariam ali crescendo tanto ao ponto de consumir muito mais recurso natural do que o que deveria ser, do que poderia ser consumido naturalmente. Em compensação, se não tivessem os parasitas, algumas espécies que são grandes caçadores, que são grandes predadores, não teriam nenhum outro fator para conter a sua proliferação. Então existe uma necessidade tanto para as relações harmônicas quanto desarmônicas. Nenhuma relação ecológica é estabelecida de forma antinatural. Todas elas são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Então vamos aplicar o que nós estudamos a uma atividade? A presença da floresta amazônica é fundamental para a regulação e distribuição da oferta de chuvas na América do Sul e em grande parte do território brasileiro. O regime de chuvas é regulado por um fenômeno caracterizado pela enorme quantidade de água liberada nessa região, que é transportada pelas correntes de ar, impedindo a formação de desertos nessa área e garantindo o abastecimento urbano e o crescimento da produção rural. Marque a alternativa que indica corretamente como se chama esse fenômeno. A. Pulmão do mundo. B. Sequestro de carbono. C. Despoluição. D. Monções. E. Rios voadores. Então nós estamos falando do movimento das correntes de ar que levam a água para toda a região, garantindo o abastecimento em todo o território, tanto urbano quanto rural. Pulmão do mundo. O termo pulmão está relacionado principalmente à respiração. Nós estamos falando aqui do transporte de água. Sequestro de carbono. O sequestro de carbono também está relacionado aos gases. A despoluição. Retirar a poluição. Bom, a nossa atividade não menciona a questão da poluição. São as monções, são os rios voadores. Anteriormente, nós havíamos comentado brevemente sobre o fenômeno de transporte de água, da água que evapora, pelas correntes de ar, que inclusive são chamados por alguns pesquisadores como rios voadores. Resposta correta, letra E. Então a resposta E, rios voadores. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Desejo a todos excelentes estudos e até o nosso próximo vídeo.